Olá, combatentes do Norte da Guerra. Parece, né, o que tudo indica, que a disputa da Venezuela pelo território de Essequibo esfriou, ou pelo menos ela sumiu das manchetes, né? O que até dá um certo alento, porque a gente viu um festival de histeria e besteiras na mídia que não tem tamanho. Dito isso, a gente precisa fazer algumas considerações. Eu não acho que essa crise vai ser extinta. Mais cedo ou mais tarde, ela vai voltar ao cenário trazido pelos venezuelanos, porque é um assunto mal resolvido, é uma herança ainda do colonialismo britânico. Isso vai voltar mais cedo ou mais tarde, não tenham dúvidas a respeito disso. Porém, até que isso ocorra, né, qualquer entendimento, qualquer negociação que haja entre a Venezuela e a Guiana com relação a esse equívoco é um ponto a favor de Nicolás Maduro. Por quê? Porque ele não tinha nada. Qualquer concessão que ele obter, né, já é uma vitória, um ativo que ele tem para apresentar para o eleitorado venezuelano. Então ele ganha de qualquer forma. Essa coisa que o pessoal falava de movimentação militar deles, eu sempre falei para tomar muito cuidado com isso, para ir com calma. Parece que a gente estava certo, né? Acabou não, pelo menos até o momento, não teve nada. Mas eu acho que isso vai voltar. Né? Não sei se volta com mais intensidade, com menos, mas é certeza que volta, né? Em virtude disso que eu falei, que é um problema mal resolvido. Agora, a gente tem que olhar o futuro daquela região. Essa região vai enriquecer muito, essa que é a verdade. Não tem como a Venezuela ficar muito tempo no ostracismo. Por quê? Porque é um país próximo aos Estados Unidos, a maior reserva de petróleo do mundo aí, né? Aí o pessoal fala, o petróleo venezuelano é ruim. Olha, gente, pra ser sincero, uma coisa que a gente começou a observar na economia. Não existe um ativo econômico, uma commodity ruim, tá? Existe a necessidade. Se a necessidade for grande, o pessoal vai dar um jeito de dizer que o petróleo venezuelano é maravilhoso. E por aí vai. Mais cedo ou mais tarde, a Venezuela ela vai fazer uso dessa benesse que a natureza lhes deu. Por quê? A gente nota uma coisa, a realidade da economia planetária ela vai na direção contrária do discurso hipócrita do aquecimento global, né? Porque quem mais insiste nesse aquecimento são justamente os países, né, que provocaram o mesmo, que são os países ricos. Então não adianta a gente ficar falando nisso toda hora, quando na verdade é uma briga imensa por petróleo. Se não fosse por isso, não haveria conflitos no Oriente Médio, né? Se o Oriente Médio fosse rico em bananas, não teríamos guerras por lá. Essa é a grande realidade. Aquela região da Venezuela e da Guiana também, exatamente por ser rico, pode vir a se tornar palco de conflito nos próximos anos. Mas eu notei uma coisa muito interessante em todas essas análises, né, dignas de um manicômio que apareceram nas redes sociais nos últimos dias. Né? Nenhuma, fazia uma análise precisa das Forças Armadas da Venezuela. Todas elas usavam as mesmas fontes ocidentais de sempre, né? Aquele besterol lá. Mas a verdade é que ninguém sabe qual é o estado atual das Forças Armadas do Maduro. E eu falo sempre que é o maior imponderável, um dos maiores imponderáveis da guerra é justamente isso, você saber a capacidade real do seu inimigo. Vou dar um exemplo, né? Todo mundo vai entender. Quando começou essa guerra entre Israel e Hamas, eu falei, olha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós não sabemos o que Israel vai encontrar em Gaza. Pelos boatos que estão aparecendo em diversos jornais israelenses, principalmente o Haaretz, né, parece que Israel teve mais de 5 mil feridos até agora. Quem tem 5 mil feridos tem de 1.000 a 1.500 mortos. Quer dizer, a gente tem aí pelo menos 1.200 soldados mortos, israelenses mortos nessa guerra. Esse é um número altíssimo para as condições de Israel. Trata-se de um número altíssimo e não há nada que indique que esse número vai diminuir. Por que eu digo isso? Né? Não obstante o otimismo de certas autoridades israelenses, que eles estão acabando com o Hamas, a gente não vê, eu não vi até agora um resultado concreto. Pela observação militar precisa que a gente procura fazer disso daí, a gente não está vendo resultado militar concreto. Hoje mesmo parece que acharam 2 corpos de reféns. Quer dizer, o exército até agora, em quase 10 semanas de operação, o exército israelense não conseguiu libertar um único refém vivo. Os únicos reféns que foram libertados o foram em virtude, né, da trégua.
Então, voltando ao caso da Venezuela, né, isso que eu falei de Israel serve para a Venezuela também. Se você não sabe o que tem do outro lado, é melhor você não começar nada. É um fato. Né? Ninguém sabe o que é efetivamente o exército da Venezuela. Sabemos que eles compraram muito material da Rússia, sabemos que eles devem ter dado alguma manutenção, sabemos que o Irã parece que está dando algum apoio para a Venezuela, mas não sabemos o tipo de adestramento que as Forças Armadas da Venezuela têm, a capacidade que eles têm, né, de coordenar batalhões entre si, de fazer movimentos ao nível brigada, divisão, corpo de exército, etc. Nós não sabemos nada disso. É um fato. Outra coisa também, gente. Saiu uma matéria aí, né, hoje, em algumas mídias, dizendo que as autoridades ucranianas reconhecendo que os manuais da OTAN não servem para nada, que eles deveriam adotar os manuais da era soviética. Ora, nós não sabemos como anda a doutrina dos venezuelanos. Nós não sabemos se eles receberam influência da Rússia, se eles receberam influência do Irã, a gente não sabe nada disso. Então, nesse ponto, eu acho que é atirar no escuro, tem muito chutômetro nessa brincadeira. Que nem esse negócio de falar que a Venezuela teria que necessariamente entrar pelo Brasil. Olha, não posso dar essa certeza. A gente não pode ter 100% de certeza. Eu já pensei assim. Mas hoje, em virtude de alguns avanços da guerra, de algumas coisas que a gente vê por aí, é muito difícil você dizer que vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Eu acho que a melhor solução seria uma negociação diplomática, né? Visando resolver esses problemas aí que são centenários. Mas a gente está vendo, nós vivemos num mundo, né, que a diplomacia ela morreu. A diplomacia ela morreu no século XXI. Pelo menos se ela não morreu, ela está aí dormente, né? Porque parece que ninguém acha mais que dá mais para resolver as coisas na diplomacia. Tudo agora na porrada, né? Ucrânia na porrada, Gaza na porrada, tudo na base do canhão. Né? Então acho que aquela frase do mal foi ressuscitada, né? Todo poder nasce do cano das armas. As coisas estão indo efetivamente nessa direção. Então eu penso que a melhor coisa para a Venezuela seria uma negociação, mas eu não acho que isso vá sair tão cedo. Agora, eu falo sempre que o grande divisor de águas que a gente tem por aí, né, são as eleições americanas. Se o Maduro arrumar problemas próximos das eleições aí dos Estados Unidos, ele pode aí ser mais um prego no caixão do Joe Biden, que vai mal pra caramba. O Biden está na pior situação que ele poderia estar para enfrentar um segundo mandato, né? Com duas guerras aí, né? Ucrânia e Gaza, né? As duas não estão indo bem para a facção americana. Teve mais uma guerra que ele perdeu, o Afeganistão, enfim. Os seus adversários terão aí farta munição para jogar em cima de Joe Biden, né? Ele não precisa, né? Já tem muita munição em cima dele, ele não precisa dos fogos de artifício venezuelanos.